Então, muito boa noite aí a todos que estão acompanhando, né? Nós vamos iniciar então a nossa transmissão hoje da palestra, né? E como a gente sempre faz, a gente antes faz uma prece, né? Eu gostaria de pedir a vocês que se juntassem a nós aí para nós podermos fazer a nossa prece inicial, tá bom? Vamos lá. Mestre Jesus, amigos espirituais, nós agradecemos a sua presença hoje aqui conosco e nós lhes pedimos, Senhor, que ao lermos as palavras do seu Evangelho, nós possamos nos tornar pessoas melhores, com melhores pensamentos, palavras e ações. Muito obrigado, Senhor, que assim seja. Então, primeiramente, boa noite, né, a todos que estão me assistindo. O tema de hoje que nós propusemos à nossa diretoria de doutrina é uma parábola, né, uma passagem de Jesus que nós denominamos os maus trabalhadores, né? Alguns falam os trabalhadores maus, outros falam os trabalhadores assassinos, né? E assim por diante. É uma passagem que está em 3 evangelhos, está em Mateus, Marcos e Lucas. E nós vamos ler a passagem de Mateus, mas todas as 3 passagens elas falam praticamente a mesma coisa, tá? Então ela está em Mateus, capítulo 21, versículos de 36 a 46. Ela fala assim: antes, porém, é interessante, né, da gente falar um pouquinho da situação, tá? Nesse momento que Jesus começa a falar essa parábola, ele se encontra junto dos apóstolos e junto do povo, e existem alguns fariseus também ali perto dele, né? Então, ele está lá em Jerusalém, já, né, que é a cidade, a capital na época, cercado de muitas pessoas, né? Mas principalmente é interessante a gente entender que ele estava cercado dos fariseus, que eram chefes religiosos lá da época, tá? Então ele fala assim: ouvi outra parábola. Havia um homem proprietário que plantou uma vinha, circundou-a com uma paliçada, cavou nela um lagar e edificou uma torre, e entregou-a a uns lavradores e saiu do país. Quando chegou a época dos frutos, enviou seus servos aos lavradores para receber seus frutos. E os lavradores, recebendo os servos dele, feriram um, mataram outro e apedrejaram outro. De novo enviou outros servos, mais numerosos que antes, e agiram com eles do mesmo modo. Por último, enviou-lhes seu filho, dizendo: respeitarão meu filho. Mas os lavradores, vendo o filho, disseram entre si: este é o herdeiro. Vinde, matemo-lo e tomemos sua herança. E segurando-o, jogaram fora da vinha e o mataram. Quando, pois, vier o senhor da vinha, que fará àqueles lavradores? Isso Jesus perguntando, né? Responderam: perderá severamente os maus e entregará a vinha a outros lavradores, que lhe darão os frutos na época própria. E daí Jesus diz: nunca lestes nas Escrituras? Uma pedra que os construtores reprovaram, essa se transformou na pedra angular? Ela foi transformada pelo Senhor e é maravilhosa aos nossos olhos? Por isso digo-vos que será tirado de vós o reino de Deus e será dado a um povo que faz os frutos dele.
E o que cai sobre essa pedra será contundido. Sobre quem ela cair, ela o peneirará. E ouvindo os principais sacerdotes e fariseus as parábolas dele, compreenderam que falou a respeito deles. E procurando apoderar-se dele, temeram o povo, porque o consideravam profeta. Então, essa é a situação. Né? Jesus começa a falar de um senhor que tinha ali uma vinha, né? E que à medida que os servos iam lá nessa vinha, eles eram mortos, né? E finalmente o filho do dono da vinha foi lá e o mataram também. Então, tem alguns detalhes, né, que é interessante a gente. O primeiro detalhe é que quando Jesus fala dessa vinha, ele está falando exatamente do próprio povo judeu, né? Tanto é que essa passagem da vinha está até no Velho Testamento, livro de Isaías, né? Capítulo 5, 1 e 2, capítulo 5, versículos 1 e 2, né? Fala assim, agora cantarei ao meu amado o cântico do meu querido a respeito da sua vinha. O meu amado tem uma vinha num terreno fértil, e cercou-a, e limpando-a das pedras, plantou-a de excelentes vides, e edificou no meio dela uma torre, e também construiu nela um lagar, e esperava que desse uvas boas, porém deu uvas bravas. Essa passagem, né, o próprio Isaías, lá séculos antes de Cristo, ele já estava falando do próprio povo judeu. Né? E para a gente entender, quando ele fala ali paliçada, né, circundou-a com uma paliçada, quer dizer, ele colocou uma cerca ali em volta, né? Porque era costume dos judeus eles colocarem uma cerca em volta das terras férteis para evitar que elas se inundassem na época das chuvas, né? E lagar é o local onde era esmagada a uva. Era uma pedra grande que rolava assim, né? E esmagava a uva e daí soltava aquele líquido da uva esmagada para daí fermentar e fazer o vinho, né? E a torre de vigilância é uma torre, né? Lógico que não é uma coisa tão alta, mas era um local mais elevado que o pessoal usava para ficar vigiando o terreno, né? Para ver se não tinha ninguém roubando e tal, né? E ele usa essa passagem de Isaías na própria fala dele, para ficar claro para os fariseus, que eles praticamente sabiam as escrituras de cor, né, de que Jesus estava se referindo ao próprio povo judeu. E quando ele fala desses servos do dono da vinha, que o dono da vinha, no caso, seria Deus, né, ele fala dos vários profetas que foram mortos também pelo próprio povo judeu. E aí a gente pode citar alguns, né, como Elias, Eliseu, Jeremias, o próprio profeta Daniel, Zacarias, né? E até a época do Cristo, mais próximo, São João Batista, né? Que foi cortada a cabeça dele. Né? E depois, por último, ele cita, né? Jesus faz uma citação de si mesmo. Né? O próprio filho do dono da vinha, né? Ou seja, aquele irmão maior, aquele espírito mais o que cuida do próprio planeta Terra vem, né? E daí ele mesmo, né? Iria ser morto pelo próprio povo judeu, né? E uma curiosidade é que é a primeira vez que ele fala abertamente sobre o próprio sacrifício que seria feito dele, né? E daí Jesus pergunta ao povo ali, né? As pessoas que estão do lado. O que o dono vinha vai fazer? Né?
com esses lavradores aí que trataram tão mal os seus servos, né? E daí a gente tem a resposta que até para nós parece meio óbvia, né? Ele vai castigar aquelas pessoas que estavam lá e vai dar a vinha para outros cuidarem, né? E aí fica muito claro o caráter da alegoria, da parábola, né? Porque é lógico que na vida real, né, o dono da vinha nunca iria mandar o próprio filho sozinho, sendo que os servos já estão mortos, né? Então não era de uma vinha real que ele estava falando. Do que Jesus estava falando? Do que era essa vinha, né? É a própria humanidade, né? É o próprio planeta, ou seja, a implantação do reino de Deus na Terra. Isso deveria, né? O plano original era o que? Era que o povo judeu pudesse ser o povo escolhido, né? Para fazer esse trabalho na Terra, mas eles não souberam, né? Eles não fizeram direito esse trabalho. E daí seria dado a outros, né? Como realmente no futuro a gente viu que foi dado a outros povos, né? Notadamente aí o povo romano, né? E daí os fariseus, né, percebem ali que o pessoal, que Jesus estava falando deles, né? E eles tentaram ali prender Jesus ou fazer alguma coisa dele, porque eles falam, né, procuraram apoderar-se dele, mas eles temeram o povo que estava ali em volta, porque alguns, né, o povo já considerava o próprio Jesus um profeta, né? E eles não conseguiam entender isso, porque como é que podia, né, o filho de um carpinteiro que não foi ali não foi formado, né, não fez os rituais e não tem os diplomas lá que eram fornecidos pelos próprios fariseus, como é que essa pessoa seria, né, o próprio filho de Deus, o representante maior de Deus no planeta? Então eles não conseguiriam conceber isso, né? Como todas os sacerdotes religiosos em geral, eles acreditam que eles é que são os representantes e que viria do meio deles, né? Esses seres superiores, esses missionários, esses profetas, né? E daí o próprio Jesus, né, se valendo de uma passagem de um salmo, Salmo 117, versículos 22 e 23, ele fala que a pedra que os construtores reprovaram, essa iria ser a pedra angular, né? A pedra angular é porque quando você vai fazer uma cúpula, né, a cúpula vai indo assim, né, aí no topo da cúpula geralmente é colocada uma pedra, né, que ela segura toda a estrutura do edifício, né? Era assim que as construções do mundo antigo eram feitas. E então era a pedra principal da construção, chamada de pedra angular ou pedra de ângulo. E daí Cristo se refere nesse salmo, né, que haveria uma pedra que foi desprezada pelos arquitetos e se tornaria a pedra angular. E aí ele estava se referindo a si mesmo, né, e aos seus ensinos, né, a sua doutrina, né? Foi desprezada pelos religiosos, pelos fariseus, pelos sacerdotes da época, e depois se tornou a pedra angular, né, ao passar do tempo. No Salmo 117, ele fala assim, né? A pedra rejeitada pelos arquitetos tornou-se pedra angular. Isso foi obra do Senhor e é um prodígio aos nossos olhos, né? E realmente, se a gente for pensar na história humana, né, o filho de um carpinteiro vindo de uma região obscura, lá das beiradinhas do Império Romano, né, um local que era absolutamente desprezado por todos, dali surgiu a grande pedra angular que sustentou praticamente quase toda a civilização, né, planetária até os dias de hoje, né?
E isso nos faz refletir muito, porque as grandes religiões elas se comportam dessa maneira, né? A própria religião cristã, na figura do catolicismo romano, com o passar do tempo, ela começou a adotar as mesmas práticas do farisaísmo, né? Ficou adotando práticas rituais, práticas ritualísticas, né? Se pautando ali por dogmas, por cumprimento estritos de leis e de mandamentos, e desprezou o essencial, né, da doutrina cristã, que é o amar-se uns aos outros, é o perdão, a caridade. E com o tempo, né, esses trabalhadores aí da vinha, eles têm que ser substituídos por outros, né? No nosso caso aqui, da nossa doutrina espírita, isso também aconteceu, né? O, o espiritismo ele surgiu na França, né? Ele se expandiu durante um tempo por outras partes do planeta, alguns outros locais na própria Europa e também nos Estados Unidos, né? Mas o povo, o qual recebeu esse advento na época, não soube trabalhar ou aproveitar dos frutos desse conhecimento, dessa doutrina. E posteriormente, ela veio para o Brasil, né, onde houve mais condições para que ela fosse implantada, né? Tanto é que houve, né, um avanço enorme do espiritismo no país, no Brasil, né? Tanto é que há aquele livro, né, psicografado por Chico Xavier, né? Brasil, coração do mundo, pátria do Evangelho, né? Só que nós temos que ter sempre em alerta, né? Temos que ter isso em nossa mente, que se também nós aqui no Brasil não soubermos utilizar da maneira correta esse conhecimento, ou seja, sermos bons trabalhadores na vinha do Senhor, haverão outros, né? Então, se o brasileiro não realmente se evangelizar e não for um bom trabalhador, outros assumirão o seu lugar, né? E nós iremos ter o destino que tiveram também estes outros povos, ou seja, iremos ter que recuperar o tempo em outros locais, possivelmente, outras vidas, outras encarnações, né? Então, nós devemos ter humildade, né? Não é porque nós estamos momentaneamente entre aqueles trabalhadores da vinha do Pai que somos melhores que ninguém, né? Porque se não formos dignos, outros virão e nos substituirão. Essa parábola, ela pode ser aplicada à nossa própria vida como um espírito, né? Ou seja, nós encarnamos, recebemos todas as condições que são pertinentes à nossa própria evolução espiritual e moral para que nós possamos avançar, e de tempos em tempos recebemos, sim, ajuda e a visita, né, de espíritos superiores a nós, mentores, os chamados anjos da guarda, espíritos familiares, né? Recebemos inspirações, informações,
livros, doutrinas, para que nós possamos nos melhorar, né? E, algumas vezes, expulsamos isso das nossas vidas, como os trabalhadores da vinha fizeram, né? Nós, nós nos apegamos ao materialismo, ao egoísmo, e, apesar de termos sido escolhidos, né, para que recebêssemos essas informações e essa doutrina, nós as desprezamos, como os trabalhadores também fizeram. E aí, nós mesmos seremos expulsos da nossa vinha, né, entre aspas, que seria aqui a nossa vida, e temos que recomeçar em outra, né, num novo corpo, num novo país, talvez, e às vezes até num novo planeta, mais atrasado até que a própria Terra, né? Porque nós não soubemos aproveitar as condições que nos foram proporcionadas por Deus. Então, esse trabalho, né, em que se chama lá os maus lavradores, né, nós temos que ter um exame, um autoexame muito profundo, né, para que nós possamos aproveitar de verdade essa oportunidade, né, que nós temos como espírito encarnado. Porque se nós nos atermos ao materialismo, à cobiça, né, no caso ali dos trabalhadores, né, eles tiveram cobiça para que eles fossem donos dos bens, né, nós iremos ter que recomeçar sempre, às vezes até em condições muito inferiores ao que nós tínhamos, né? E para que nós possamos ter sucesso, a dica ali na parábola está naquela pedra angular que Jesus se refere, né? A pedra angular que os arquitetos a pedra que os arquitetos desprezaram tornou-se a pedra angular, né? E os arquitetos aí, ou os construtores, eles são simbolizados pelo que acontece com as religiões em geral, né? Em que os arquitetos, os construtores são esses líderes aí, né? São os donos das religiões, né? Que se apegam às práticas rituais, a pormenores doutrinários, né? A questões de palavras, a questões de picuinhas, né? E não se apega à essência, que é a pedra angular do cristianismo, né? E aí, qual que é a essência, né, da, das lições ou da doutrina cristã? Ela é simples, na verdade, né? Temos várias, mas podemos citar algumas, né? Ama teu próximo como a ti mesmo, Mateus 19, versículo 19. Harmoniza-te com o adversário enquanto estás no caminho. Mateus capítulo 5, versículo 25. Perdoa 70 vezes 7, Mateus capítulo 18, versículo 22. Ama teus inimigos, Mateus capítulo 5, versículo 44. E assim por diante, né? No próprio livro que nós espíritas estudamos, o Evangelho segundo o Espiritismo, ele está ali povoado também de doutrinas que são essenciais, né, ao nosso comportamento. Uma delas que nós podemos citar é que o bom espírita
é reconhecido pelo esforço que ele faz para se melhorar a cada dia, né? Temos também aquela passagem do homem de bem, né? Uh, o, a ênfase dado a combater-se o egoísmo e o orgulho, e assim por diante. Então, essas coisas que nós, arquitetos da própria vida, às vezes desprezamos, é que são as pedras angulares do nosso avanço aí como espíritos. Eu acho que essa que seria a reflexão para o dia de hoje, né? Que esses trabalhadores aí somos nós. Né? A questão de sermos maus ou bons trabalhadores vai depender do nosso comportamento, né? Do que nós fazemos com a nossa vida. Se nós fazemos bem, avançamos. Se fazemos mal, a gente vai ter que sair dessa linha aqui que a gente trabalha e ir para uma outra. Às vezes até pior, né? Muitas vezes pior. Né? E aí nos lamentamos. Né? Ficamos ali num petitório insistente a Deus para nos ajudar, para que nos aliviem dos sofrimentos, né? E assim por diante. Quando, se nós soubéssemos nos comportar, né, nós teríamos uma vida muito melhor. Não é isso? Então, esse seria o que nós tínhamos para dizer hoje. Tá? Espero que nós possamos aproveitar bem, né? Especialmente aquele que vos fala agora, né? Porque o primeiro a ter que cumprir com o que fala é quem faz a palestra. Né? E finalmente, então, vamos fazer a nossa prece final, tá bom? Espero que os que estão assistindo possam acompanhar. Né? Vamos lá. Mestre Jesus, amigos espirituais, nós agradecemos a sua presença hoje aqui conosco. Nós lhe pedimos, Senhor, que nos ajude e nos auxilie para que possamos ser pessoas melhores, com melhores pensamentos, palavras e ações. Nós pedimos, Senhor, que nossas vibrações de amor e sua luz divina pudesse nos atingir nesse momento e também a nossa família, nossos entes queridos, encarnados e desencarnados, nossos amigos, vizinhos, colegas de trabalho, trabalhadores e frequentadores do Irmã Milente, e também aos pais, mães e crianças da evangelização infantil. Pedimos, Senhor, força a todos aqueles que se encontram doentes, fisicamente, mentalmente e espiritualmente. Pedimos também, Senhor, que a espiritualidade superior possa inspirar os trabalhadores da área de saúde e também os governantes do Brasil, para que estes possam tomar as melhores decisões a favor do povo brasileiro. Que assim seja, graças a Deus. Muito obrigado, pessoal. Um grande abraço. Que todos possam ter uma ótima semana. Tudo de bom.